Olá, semioticistas. Aqui tratando da enunciação na semiótica, nós no vídeo anterior iniciamos falando sobre algumas perspectivas atuais da enunciação na semiótica e especificamente tratamos da presença e das variações do sujeito. Hoje, ainda com algumas perspectivas atuais, vamos tratar do discurso em ato. E inicio dizendo que a luz trazida pelo linguista Coquet, pondo em destaque o sujeito e as implicações da fala em ato, essa luz contribui substancialmente para mudar o ponto de vista da semiótica sobre a enunciação. Ela une as condições perceptivas, sensíveis e afetivas da significação às suas condições linguageiras na própria emergência do processo significante, no acontecimento da semiose. A semiótica estrutural, por sua vez, ela se preocupava em apreender o processo semiótico em seu aspecto pronto e acabado, sob a forma do enunciado realizado. E essa dupla abordagem não implica, no entanto, um antagonismo entre dois paradigmas semióticos, como nós podemos facilmente demonstrar. Então, por optante da predicação, o não-sujeito forma, segundo Coquet, o embasamento permanente do sujeito. E é somente a assunção que pode transformá-lo e conferir-lhe um novo estatuto. Então, nós podemos considerar que o desligamento da inerência sensível consiste em uma projeção de si mesmo para fora de si mesmo, pelo estabelecimento de uma distância, e que somente a realização de um ato cognitivo de separação torna possível a asserção assumida. Ou seja, são essas operações que correspondem à debreagem. E se essa interpretação é aceitável, então a relação entre as duas instâncias do não-sujeito e do sujeito, ela retomaria o primado do ele sobre o eu, tal como defende Greimas na fórmula já citada por ele, não? Onde ele diz que o ele é, ao lado do cavalo, uma das grandes conquistas do homem. Na perspectiva greimasiana, a invenção do ele é assimilada e com a debreagem, que rompe a inerência do sujeito consigo mesmo, tal como a exprime a disposição passional e a linguagem emocional, o grito e o estupor partilhados pelos animais e pelos homens. O ego, pela assunção que lhe permite dominar a significação, ele é um eu que no ato da asserção se retoma, se projeta, se assume e se faz ele. Então, parece-nos, portanto, que levando a discussão para além dos problemas da metalinguagem, a radicalidade polêmica da oposição de paradigmas pode ser atenuada. Então, dito isso, nós vamos ver nos próximos vídeos sobre as posições enunciativas, que a perspectiva do discurso em ato permite examinar, junto à atividade significante, as problemáticas que a análise semiótica tem introduzido nos últimos 20 anos e, de certa maneira, reconfiguradas. Ou seja, a figuratividade do discurso não pode ser vista somente em termos de representação e densidade sêmica, estando claramente vinculada daqui por diante à própria percepção. A narratividade já não se reduz apenas às operações de transformação dos enunciados de ação, mas na verdade se desdobra em percursos atanciais implicados à temporalidade e ao devir. E também a dimensão afetiva e passional do discurso não depende mais somente dos conteúdos modais que definem o estado do sujeito,
seus estados de alma, mas leva em conta as modulações do campo de presença que esse sujeito sente e que o afetam. Então, de modo geral, esses diferentes campos de análise explorados pela semiótica não têm mais como única referência os conteúdos que os estruturam, mas estão relacionados à instância do discurso que permite a sua atualização. Bom, nós estamos fazendo uma síntese do tratado nesse capítulo sobre a enunciação e semiótica. Nós podemos dizer que a história das relações que a semiótica manteve com a problemática da enunciação, a fala em ato, é complexa e rica em ensinamentos. A partir de uma rejeição inicial, ela foi pouco a pouco reintegrando a enunciação em seu próprio corpo teórico e hoje faz dela o elemento central em sua análise da linguagem e do discurso. Além da desconfiança em relação à subjetividade psicológica, a rejeição se baseia em duas razões. A primeira está ligada à metodologia estrutural, que dá prioridade à objetivação dos constituintes e da relação interna dos textos, que é o princípio da imanência. Ou seja, a enunciação ela só pode ser definida no quadro da construção teórica como pressuposição. E a segunda razão ela está ligada à importância do conceito de uso, que submete toda a enunciação individual ao conjunto dos hábitos linguísticos de uma dada sociedade. Ou seja, o estudo dessa dimensão sociocultural e impessoal da enunciação é prioritário na medida em que ela condiciona a comunicabilidade. Então, sobre o pano de fundo do uso, a enunciação individual é analisada por meio de duas operações. A debreagem, que funda o discurso na terceira pessoa, e a embreagem, que instaura o discurso na primeira e na segunda pessoa. A semiótica considera que a operação de debreagem é anterior e determina a possibilidade da fala. Pressupondo uma debreagem prévia, a embreagem é posterior. E essas operações codificam os grandes gêneros do discurso e também a estruturação dos textos. Observada do ponto de vista da interação entre os sujeitos falantes, a enunciação é então modelizada pelos esquemas narrativos. As interações entre actantes que a narrativa põe em cena podem ser transferidas para o jogo de papéis, persuasivos e interpretativos, aos quais se dedicam os locutores e interlocutores da fala viva. Assim, se tecem as relações de proximidade entre a semiótica do discurso e a pragmática linguística. E os desenvolvimentos atuais da semiótica se concentram na realidade do discurso em ato, reativando suas ligações com a fenomenologia. A semiótica focaliza a um só tempo a enunciação e a percepção, que asseguram juntas a inserção do sujeito no mundo.